Olá, bem-vindos. Eu sou Paulo Primo. Eu vou mostrar como usar de forma combinada a harmonização dos centros tonais e o dicionário de acordes. Você vai ficar entusiasmado logo nos primeiros minutos que você estudar dessa maneira, porque na prática o resultado será imediato. É fundamental que você saiba como os acordes são formados e quais são as características dos acordes que formam os 7 graus das escalas diatônicas, começando com a natural. Os acordes são formados através de sobreposições de terças consecutivas através dos 7 graus da escala diatônica. Sobrepondo os intervalos de terças em terças, formam-se tríades. O campo harmônico é definido pelas tríades formadas nos 7 graus da escala diatônica, sendo que cada grau forma um acorde com características específicas, que é definido pela sua tríade fundamental. As 7 tríades formadas vão se sobrepondo e estabelecendo uma sequência, sendo que cada grau forma sua própria sequência de tríades, e é exatamente esta sequência que define as características dos acordes de cada grau da escala. Em relação à tônica de cada grau, sobrepondo-se a tríade do terceiro grau à tríade fundamental, surge a sétima. Sobrepondo-se a tríade do quinto grau à tríade do terceiro grau, surge a nona. Sobrepondo-se a tríade do sétimo grau à tríade do quinto grau, surge a 11ª. Sobrepondo-se a tríade do segundo grau, no caso, na altura da nona, a tríade do sétimo grau, surge a 13ª.
No livro de harmonia que você vai ganhar na promoção, você vai encontrar apenas os assuntos essenciais para aprender harmonia, estudando os intervalos, escala diatônica, tríades, tétrades e, finalmente, a harmonização dos centros tonais. Mesmo que você ainda não tenha estudado estes assuntos, mas já quer desenvolver sua linguagem musical, você pode fazer indo direto para o capítulo Harmonização dos centros tonais. Você vai saber como os acordes são formados e, em seguida, vai aprender as características dos acordes dos 7 graus da escala diatônica maior e menores. Nesse momento, usamos o dicionário de acordes para aprender as várias opções que temos para montar o mesmo acorde com as cordas pressionadas e com as cordas soltas. Estudando a escala diatônica maior, aprendemos que as características do primeiro grau são de um acorde maior com sétima maior. Abrimos o dicionário de cordas pressionadas neste tipo de acorde e escolhemos qual posição queremos aprender. Não precisa aprender todas as posições, escolha apenas as posições que você gostar e incorpore na sua linguagem. Em seguida, abra o dicionário de cordas soltas no mesmo tipo de acorde e escolha a posição que for atraente para você. Pratique os acordes novos com afinco. Você pode estudar de duas maneiras. Ou aprende todos os intervalos do primeiro grau, passando pela sétima, nona, 11ª e 13ª, ou você aprende apenas os acordes com sétima, nos 7 graus da escala diatônica. Depois, com o tempo, você vai estudando os acordes com nona, depois os acordes com 11ª ou com 13ª. Caso escolha ver todos os intervalos de cada grau, então, depois da sétima, passamos para a nona. No caso do primeiro grau, a nona é justa, então teremos um acorde maior com nona. Novamente, você vai até o dicionário de acordes, começando com cordas pressionadas, escolhe o acorde ou acordes que quer aprender. Logo depois, abre o dicionário de cordas soltas no mesmo tipo de acorde e escolhe o que mais lhe agradar. Você pode também misturar os intervalos, podendo ser um acorde maior com sétima maior e nona. Faz o mesmo processo. Cordas pressionadas. Cordas soltas. Passe uns dias praticando as opções de acordes com sétima maior, com nona e com sétima maior e nona. Quando se sentir preparado, avance para a 11ª. No caso do primeiro grau, a 11ª também é justa. Então você abre as opções de acordes com 11ª nos 2 volumes do dicionário e incorpora no seu vocabulário. Cordas pressionadas. Cordas soltas. Você pode misturar a nona com a 11ª, cordas pressionadas. Cordas soltas. Para finalizar as possibilidades de acordes do primeiro grau da escala maior, usamos a 13ª, que também é justa. Podemos armar acordes com sétima maior e 13ª. Cordas pressionadas. Cordas soltas.
Lembre que os intervalos da segunda oitava, nona, 11ª e 13ª, correspondem, respectivamente, aos intervalos de segundo, quarto e sexto grau da primeira oitava. Então, podemos tocar a nona na altura do segundo grau, a 11ª na altura do quarto grau e a 13ª na altura do sexto grau. Podemos armar também um dó com sexta e nona, cordas pressionadas. Cordas soltas. Existem outras possibilidades. Se quiser, faça sua pesquisa. Atualmente, o dicionário de acordes já se encontra com 4.590 acordes em mais de 700 páginas. Como falei antes, você não precisa aprender todos os acordes, apenas aqueles que lhe cativar. Assim você estará definindo sua linguagem. Quando tiver concluído o primeiro grau, passe para o segundo e os demais graus seguindo o mesmo processo. Se você aprender apenas 2 acordes por semana, em apenas um ano terá incorporado 100 acordes no seu vocabulário, e isso vai transformar completamente a sua linguagem musical, tornando a sua maneira de tocar muito atraente para as pessoas.